Bem-vindos mais uma vez, voltamos aqui a este espaço de comentário, desta vez com o Presidente da Federação do PS Algarve e também o grande anfitrião desta reunião, deste Fórum Autárquico. Miguel Freitas, ia perguntar, hoje a apresentação aqui no âmbito dos 3 painéis e durante todo o dia, a apresentação de vários conceitos de novos modelos de cidade. Há várias teses, várias diretrizes que fazem crer que os modelos atuais já não preenchem as necessidades de uma sociedade democrática. Isto é uma realidade? Bom, nós estamos a viver um momento de crise e nestes momentos nós temos que aproveitar, acima de tudo, para fazer as mudanças que são necessárias. De facto, hoje a cidade já não responde àquilo que são as necessidades das pessoas. Nós temos que recentrar aquilo que são as políticas de cidade nas pessoas. E foi essa reflexão que nós procuramos fazer, com base no tema Uma Polis mais humanista, exatamente para chamar a atenção de que é necessário voltarmos a centrar as políticas autárquicas nas pessoas. E centrar as políticas autárquicas nas pessoas não é apenas pensar nas políticas sociais. As políticas sociais são importantes, é evidente que muito tem sido feito a esse nível pelos autarcas socialistas, mas a todos os níveis nós devemos pensar sempre nas pessoas. Quando fazemos políticas de ordenamento do território, nós devemos pensar nas pessoas. Quando fazemos políticas de acessibilidade e de mobilidade, nós temos que pensar nas pessoas. Sempre que pensamos nas questões ambientais, temos que pensar também nas pessoas. Isto é, as pessoas devem ser o centro da política e é por isso mesmo que nós fizemos um fórum que denominamos por uma cidade mais humanista. Eu aproveitava para fazer uma pergunta. De facto, houve nas diversas sessões do Fórum, digamos, diversas políticas ou diversas perspectivas, mas se quiseres, era a altura de vermos como é que se faz a política partidária dentro das cidades, em termos de participação cívica e de atração para os cidadãos numa nova cidade, por exemplo. Esse é um dos assuntos que nós queremos aprofundar. Nós temos um compromisso com os eleitores que nos concelhos socialistas vamos aprofundar a questão da democracia, da participação dos cidadãos através dos orçamentos participativos. Eu creio que temos aí um manancial de oportunidades novas de ouvir as pessoas, de ouvir os seus problemas concretos e da política responder essencialmente a esses problemas. Eu creio que o orçamento participativo é um bom modelo, é uma boa metodologia e nós devemos, acima de tudo, aprofundar essa metodologia. Não apenas na perspectiva da obra, eu acho que nós temos que passar da lógica da construção para a lógica do imaterial e, portanto, temos que tentar responder às questões imateriais que as pessoas têm na própria cidade. Isto é, não apenas tentar responder nesses orçamentos participativos se acham que aquela estrada deve ser feita, se aquele equipamento deve ser feito, mas tentar responder a questões muito concretas, como, por exemplo, como é que se resolve o problema dos transportes públicos dos nossos filhos que todas as manhãs vão para as suas creches e que, naturalmente, isso cria problemas concretos às famílias. Como é que respondemos ao problema dos mais idosos que hoje estão abandonados sozinhos nas nossas cidades e que precisam de um sistema de alerta para problemas concretos para que as autarquias e os serviços públicos possam responder às suas necessidades, que são necessidades permanentes. Mas também, creio que temos que responder em concreto àquilo que são as pessoas que vivem nas cidades e que têm outro tipo de problemas que não apenas os problemas da obra. E eu estou-me a lembrar, por exemplo, questões ligadas muito particularmente às questões culturais. Eu creio que hoje a cidade é uma cidade de cultura. A cidade tem que tentar responder a uma necessidade cada vez maior das pessoas relativamente à cultura. Isso não tem sido feito, na minha perspectiva, não tem sido bem feito.
É verdade que há alguns bons exemplos, creio que Faro e Portimão hoje já são bons exemplos de respostas em concreto sobre essa matéria, mas nós temos que aprofundar muito mais essa componente. E creio que isso se fará não apenas numa lógica local, mas conseguirmos ter uma perspectiva regional sobre essa questão. Isso levava a outro ponto que talvez também seja interessante, que é verificar as novas cidades implicam, em termos imateriais, no fundo, a recuperação de valores. Naturalmente. O conhecimento, como é que depois essa recuperação se devolve aos cidadãos como uma arma de civilização? Duas faces da mesma moeda. A primeira, a inovação. A capacidade de criarmos, quer ao nível de novas lógicas da organização, quer do ponto de vista da utilização das novas tecnologias, uma nova relação entre a administração e os cidadãos. E isso hoje é possível. Nós conhecemos, esperamos que isso venha a ser aplicado muito rapidamente no Algarve, porque está a ser trabalhado nesta altura, novos instrumentos informáticos que permitem responder em permanência e com urgência aos problemas concretos das pessoas, através de programas que são instalados nas autarquias e que, perante um problema concreto, a autarquia tem possibilidade de, em 15 minutos, resolver esse problema. E, portanto, temos aqui uma nova componente, que é a componente de inovação. Mas temos aqui uma outra componente também importante, que era aquela que, no fundo, te referias, que tem a ver com a recuperação do património e da memória coletiva das cidades. As cidades perderam muito daquilo que era a sua memória coletiva. E perderam muito aquilo que era a sua memória coletiva, do meu ponto de vista, porque perderam muito a lógica do bairro. E isso é necessário voltar a acontecer. As autarquias, os autarcas, têm que perceber que existe necessidade de voltarmos a dar identidade à cidade, recuperar as suas memórias, fazer a sua história, termos todos muito orgulho em sermos farenses, em sermos portimonenses, em sermos olhanenses, sem nunca deixarmos de ter orgulho de ser algarvios. Portanto, este é o princípio e eu creio que, com estas duas componentes, por um lado a recuperação da memória, por outro lado o olhar mais longe, com inovação permanente, nós conseguiremos fazer um bom trabalho. É isso que, no fundo, a nossa carta de compromisso também traz para os nossos autarcas nestas eleições. Falta só uma coisinha, e a criatividade? Não, claro que a criatividade faz parte de ambas as partes. A criatividade é, digamos, o ato de criação, quer da inovação, quer da recuperação de memória. Isto é, a criatividade está em tudo aquilo que fazemos. Isto é, mesmo quando recuperamos a memória, não devemos fazê-lo sem criatividade. A criatividade faz parte do ser humano e, portanto, é isso que ele tem que utilizar para agir. Mas é uma ferramenta que possa ser valorizadora das cidades. Portanto, há de facto uma linha de desenvolvimento em termos de novas cidades, em que a aposta em processos criativos até a nível turístico, a nível cultural, mas também a nível de vivências. Sem dúvida. Sem dúvida. Marcam a identidade Sem dúvida. dos espaços. E eu devo dizer que há pouco referi os dois